Regina, Maria Regina Videira de Oliveira, tenho 60 anos. Agora em setembro é que eu vou fazer os 61. Nasci em 1961, vivo aqui em Penha Garcia, na parte histórica de Penha Garcia. Vivo cá por opção. Tenho familiares aqui, nomeadamente os meus pais são de cá, os meus avós e depois todos estão para trás. Vivi muitos anos no Algarve, vivi 17 anos no Algarve e um dia bateu-me assim, como se costuma dizer, a saudade. Eu nunca cá vivi em Penha Garcia, vinha cá só de férias. Mas nasceu aqui? Não, eu nasci em Lisboa. Atenção, isto tudo porque tem uma razão de ser. Eu nunca nasci cá, só vinha cá passar férias e não eram todas. Quando era miúda, tive cá muito pouco tempo, por uma razão muito simples. Tenho um pai que é militar. E como todos os militares andaram de terra em terra, foram ao ultramar e eu acompanhei sempre o meu pai. Portanto, tive escola no ultramar, em Angola. Inclusivamente vivi no campo militar de Santa Margarida, portanto, e como tal vinha cá só às férias. Mas eu sempre gostei muito de Penha Garcia, talvez porque gostasse muito dos meus avós maternos, para mim eram espetaculares, e associo a Penha Garcia aos avós. E depois como eu vinha cá por vez, e depois sou a neta mais velha, era a mimada cá do sítio. E depois também tenho outra coisa que eu acho que é felizmente. Os meus avós eram os senhores cá da terra. E eu, para além de ser mimada dos avós, também era mimada pelas pessoas da terra. Pronto, era muito mimada. E parece que isto durante a vida não faz diferença nenhuma, nós esquecemos disso, mas há uma certa altura na vida que isso bate cá dentro, como eu costumo dizer. E bateu assim uma saudade e depois uns problemas que eu tive de doença, essas coisas todas assim. Não, o Algarve não me diz nada. 17 anos que realmente não posso dizer que não gostei de lá viver, nem gostei nem deixei de gostar, foi um percurso de vida. E então, o que é que aconteceu? Bateu saudade, disse vou para Penha Garcia. Como lá também era trabalhadora autárquica, como eu sou cá, houve uma troca de, como é que eu ia dizer, uma transferência e pronto, e vim para aqui a trabalhar. Estou arrependida. Não, os meus colegas no Algarve diziam, Regina, tu és parva, então tu estás a viver num sítio onde as pessoas pagam para virem viver e estar cá, e tu estás cá e vais-te embora por uma terra que aquilo é atrás do sal posto, é uma parvalheira. Para eles era uma parvalheira, porque viviam no Algarve, né? Vais para lá, não, eu vou para lá, eu gosto muito daquilo e acho que vou gostar. Posso dizer que foi uma das maiores e melhores opções de vida que eu fiz. Qual é que era a ocupação dos seus pais, profissionalmente, aqui na terra? Nunca exerceram cá, porque o meu pai viveu cá e depois foi para a Academia Militar. Portanto, fez a escola, no percurso de uma criança normal aqui em Penha Garcia, que até à 4ª classe faziam aqui. Depois foi para o Liceu de Castelo Branco. Depois de Castelo Branco foi para Lisboa, a seguir a carreira militar. A minha mãe nasceu em Angola. Os meus pais são de cá, porque o meu avô materno era administrador de Luanda. Era de cá. Foi para Luanda, foi convidado. Esse percurso não sei explicar. Só sei que ele acabou por ser administrador de Luanda. Administrador em que sentido? Administrador de Luanda era o equivalente a hoje a Presidente da Câmara. De Luanda, em Angola. E depois foi para outras terras. Entretanto, a minha avó também foi e a minha mãe nasceu por lá. E regressou, tinha 8 anos. E veio para aqui. Não estudou cá, ou estudou um mês, ou o que foi. Claro que, como se costuma dizer, era uma menina fina, não se podia misto, porque vocês estamos a falar nos anos 40, 50, pronto.
havia aquela estratificação social. Os senhores não se podiam dar com as pessoas de uma certa, com o povo, vamos lá fazer. Então a minha mãe era uma menina fina, não podia estudar cá. E então fui para um colégio de freiras, como vocês sabem, antigamente a educação, a bendita boa educação era dada em colégios, né? E a minha mãe foi para o colégio de freiras. Depois do colégio de freiras, fez lá a parte do liceu e depois foi estudar para assistente social para Lisboa. E depois, claro, vinha cá nas férias, meu pai vinha cá nas férias, conheceram-se, casaram e a minha mãe teve uma coisa boa, sempre acompanhou o meu pai. O meu pai ia para fora e a minha mãe acompanhava. Porque o seu pai era militar e, portanto, era militar, tinha uma vida assim um bocado agitada e nunca estava muito tempo no mesmo sítio. É como eu o máximo de tempo que tive num sítio foi no Algarve, 17 anos. Olha, eu tenho 60 anos. Eu já fui a Angola, já fui a Guiné, já estive em Santa Margarida, já fui a Tavira, já fui a Tomar, já fui a Aveiro, já fui aos Açores, já fui montes de sítio. Portanto, também, pronto, nós acompanhávamos o meu pai. Quando houve uma altura em que nós tínhamos que estudar, que tínhamos que assentar por causa dos estudos, foi quando nós fomos a viver para Castelo. Vivemos em Santa Margarida, né? Foi o último pouso, como é que eu ia dizer, aquele que era pouco tempo, né? E depois fixamos mesmo em Castelo Branco. O meu pai e os meus pais compraram lá uma casa e eu fiz lá o meu liceu. Depois também fui estudar para fora. E pronto, depois entrei no mercado de trabalho como uma pessoa, em princípio, normal. Voltando aí à história do seu avô, como é que alguém, salvo seja, aqui de Penha Garcia, chega a administrador de Luanda? O meu avô era dos poucos pessoas que tinha o 7º ano do liceu. E como 7º ano do liceu, estudava, lia, era uma pessoa extremamente bem informada. Aqui em Penha Garcia sabem que as pessoas que tinham estudos, o que é que faziam? Ou eram advogados, eram professores, eram banqueiros, eram essas coisas todas, né? O meu avô deve ter visto alguns, porque o meu avô... A coisa também é engraçada, porque o meu avô materno tinha 10 irmãos. Ele era um dos 10 irmãos. 5 raparigas e 5 rapazes a seguir. E os irmãos também estudaram, à exceção que antigamente as raparigas não estudavam, né? Os irmãos também estudaram e muitos foram para Lisboa. Algum irmão deve ter dito ao meu avô: olha, há um concurso, há um lugar como administrador de Luanda e então se concorre. Ele concorreu, foi. Ele na altura estava em Penha Garcia? Estava em Penha Garcia, já casado. Já casado. Portanto, ele fez ainda grande parte da sua vida aqui em Penha Garcia, fixado. Sim, depois ele regressou de Angola, tinha a minha mãe 8 anos. O meu avô morreu em 1974. Portanto, foi, ele depois, aí uns 60 anos depois de vir de Angola, mais ou menos, viveu cá. E os seus avós paternos? Qual é que era? Os paternos eram, enquanto que o meu avô materno era um lavrador com estudos, a minha avó tinha a 4ª classe. Que numa mulher, naquela época, era muito. O que é que aconteceu? Enquanto que os meus avós maternos eram os lavradores, era uma classe aqui que havia, o lavrador era a classe alta, eram os lavradores aqui de Penha Garcia. Os meus avós paternos eram lavradores, mas do campo. O que é que isso significa? Tinham terrenos, viviam no campo, tinham uma casa com condições, mas antigamente era criados, também tinham criados, nós aqui tínhamos, mas eles lá também tinham criados e tinha gente a viver com eles. Claro, viviam exclusivamente da agricultura, enquanto que aqui não. Né? Que faziam outros serviços, né? E os meus avós viviam aqui perto, numa zona, num lugar aqui perto, no campo, mesmo no campo. Quando ficaram doentes e realmente já quase no final das vidas, eles tinham... Porque geralmente as pessoas tinham uma casa no campo, tinham uma casa na aldeia. E isso também aconteceu com os meus avós paternos. Tinham uma casa, uma boa casa, razoável. Uma casa razoável, boa, pronto.
para o estatuto deles, caem em Penha Garcia. E então o que é que aconteceu? Eles, quando já no final da vida, não é, vieram para cá, para Penha Garcia. Pronto, o percurso deles é isso. Onde é que eram essas propriedades dos seus avós? Eram a 8 km daqui. Era mesmo no campo, a 8 km daqui. Eram a 8 km daqui, mas não em direção a Monsanto, mas em direção à Espanha. Qual é que era mais ou menos o tamanho da propriedade? Não, porque assim, não se esqueça de uma coisa. As pessoas aqui, salvo raras exceções, não têm só uma propriedade. Têm várias propriedades. O meu avô, se calhar o meu avô materno, tinha muito mais propriedades, era uma pessoa rica, né? Muito mais propriedades e se calhar propriedades melhores que o meu avô paterno. Agora dizer assim, qual é que era a área? Não, ele não tinha uma, ele tinha várias propriedades. Então, mas lembra-se dos seus avós contarem algum tipo de história sobre aqui, sobre a região ou sobre a terra? Alguma tradição, qualquer coisa? Eu tenho uma história muito gira, mas é da minha família. É da minha família. Os meus bisavós, isto é, a mãe, os pais do meu avô paterno. Era chamada, mais tarde, depois foi chamada de Velha Antunes. Não sei se já ouviram falar aqui na Velha Antunes, não são de cá, era a Velha Antunes. E toda a gente respeitava a Velha Antunes. Era a mãe do meu avô João, que ele chamava-se João. Isso é a parte materna? Materna. Okay, perfeito. Sei que houve um dia, estava aí um senhor, tinha 18 anos, e estava a passar ali na porta da vila e foram-lhe dizer assim, olha, hoje fulana tal nasceu uma menina a fulana tal. E ele que se vira para quem lhe deu a notícia e que disse assim, hoje nasceu a mulher com quem vou casar. 18 anos depois casaram. É uma coisa, não é? Eu acho que é uma coisa assim. E isso é uma coisa muito engraçada. 18 anos, portanto, ele tinha 32 anos, 36 anos, ela tinha 18. Eles estiveram casados 18 anos. Foi no tal que teve 5 filhas e depois 5 filhos. Tiveram casados 32 anos. 36 anos. 18 mais 18 são 36. Portanto, ela tinha 18, ele tinha 36. Tiveram casados 36 anos. Ao fim de 18 anos de viuvez, morreu ela. E porquê é que lhe chamava a Velha Antunes e toda a gente respeitava muito a Velha Antunes? Porque a Velha Antunes viuvou cedo, a minha bisavó. E tinha 10 filhos para criar. Né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que vivia numa aldeia em que nem tudo corria sempre a 100%, né? Claro. E ela era uma mulher de garra. Nunca tornou a casar. Era uma pessoa que, se fosse preciso dar um murro a um homem, dava. Muita gente respeitava, porque já ela era uma pessoa muito trabalhadora e era, como é que eu te explicar, era de garra, uma mulher de garra. E ninguém fazia farinha com ela, nem os homens, nem ninguém a conseguia enganar. Até porque nessa altura a viuvez era um estatuto social assim, também... Assim, um bocado, fragilizava muito a mulher. E ela não se deixou fragilizar. Exatamente. Ela disse, não, a vida continua e houve uma altura em que as coisas não andavam muito bem e ela dormia com uma pistola debaixo da almofada. Portanto, toda a gente tinha uma série... Não era má, dava as coisas, mas quando andava ali assim um bocado as coisas mal, não sei com o quê, não faço... Mas sei que ele houve uma altura que dormia com uma pistola debaixo da almofada. Claro que depois isso foi ultrapassado e a coisa voltou ao normal. Mas era uma pessoa que se lhe fosse... Ninguém tem razão de queixa da Velha Antunes dizer assim, olha, não deu isto, não viu uma pessoa mal, não a socorreu, ou viu uma pessoa... Porque ela tinha posses. Tinha bastantes posses, viu uma pessoa faminta ou a viver mal, não ajudou, não. A Velha Antunes era espetacular nisso. Olha, a única coisa, tradição, porque eu, como sabem, não vivi cá. Pois.
vi cá. Eu, pessoalmente, na minha casa, com os meus pais, nunca tive tradições. Porquê? Eu vivia, hoje lá num sítio, outro no sítio, nem dava para... Mas havia alguma coisa aqui, tradições A da única terra? coisa que eu achava graça, e quando vim para cá, ainda fiquei assim, isso não vai acontecer, pois não? Que era no São João. Eu tive sempre um certo coisa São João. Porquê? Porque era tradição, porque agora já caiu essa, felizmente. Para mim, a tradição quando cai não é felizmente, mas para mim é, e eu vou explicar porquê. Porque nesse dia, os rapazes e as raparigas juntavam-se em grupo, no dia de São João, à noite, e roubavam todos os vasos das pessoas e iam pô-los aos chafariz. Nós aqui temos 2 chafariz, temos um aqui, chafariz é uma fonte. Temos uma fonte aqui e temos outra na parte nova da Penha Garcia, que é lá em baixo. E se, por qualquer motivo, eles não gostavam da pessoa que tinha aqueles determinados vasos, não os punham aqui, porque geralmente as pessoas daqui, punham daqui de cima, punham os vasos aqui no chafariz de cima. As pessoas de lá de baixo punham os chafariz punham os vasos no chafariz de lá de baixo. Mas se houvesse aqui alguém que, por qualquer motivo, não gostavam dela, iam pôr as pessoas no chafariz lá de baixo. Ou então ainda faziam pior, querem pô-los ao castelo. Não é muito longe, mas é a subir. É íngreme. É íngreme, tem escadas e tem essas coisas. Portanto, e punham-nos ali mesmo para as pessoas verem que... E quando eu digo assim... nós lá em casa havia gente que não dormia nessa noite, agora os vasos, né? Mas havia sempre... os vasos desapareciam. E depois até era giro, porque aqui o chafariz estava muito... O São João há muitas flores, né? Até estava muito giro. E quando eu digo, felizmente, para mim, porque eu, como vos disse, gosto muito de jardinagem, e a porta e a minha entrada da casa cheia de flores, mas é rigorosamente cheia de flores, com muitos vasos. E eu, quando vim meu primeiro ano, digo assim... Ai, andas aí, diziam hoje, anda que no São João vai desaparecer. Eu digo, ai, mãe do céu, nem acredito que me vão tirar estes vasos. Não, essa caiu. Porque depois os donos dos vasos é que tinham que ir lá pescar. Não. Estou cá há 8 anos, vai fazer agora em junho 8 anos. Não, essa tradição caiu. E há outro que lembro-me, porque eu dos 4 aos 5 anos vivi aqui com os meus avós, porque a minha mãe ficou grávida e depois não passou muito bem, e porque nós antes de estarmos aqui os 8 anos, depois de Santa Margarida, vimos para cá, ainda vivíamos cá um ano, mas depois fomos com o meu pai, vendeu-se a casa e pronto. E nesse percurso de um ano, a minha mãe esteve grávida, e vivi em Castelo Branco, e para ser mais acompanhada na gravidez, ela vivia em Castelo Branco, e eu adorava os meus avós, queria ficar sempre com os meus avós, e vivi aqui um ano. E uma dessas alturas, era uma tradição também que estava, mas eu lembro-me de ser miúda, e ficar cheia de medo. Lembro-me que antigamente no Carnaval, um dos disfarces que havia, que era o entrudo, a mim dizia, olha, vai lá o entrudo. Que eram as pessoas que vestiam-se assim um bocado esquisitas. E então tapavam as caras. Todas. E levavam um pau. E andavam a caminhar pelas ruas. Eu tinha um medo terrível disso. E então, no Carnaval, no dia de Carnaval, naqueles 3 dias, não saía de casa. Ou saía, estava sempre a olhar. E depois quando me diziam assim, Regina, vem lá um entrudo. E eu fugia para dentro de casa. E às vezes, mas por outro lado, vocês sabem o que é gostar do belo horrível? Sim. Sim. Assim, mas por outro lado, eu queria vê-los. Um dos criados ou criadas da minha avó, que tomava conta de mim, às vezes, Regina, anda cá ver que vai passar ali um intro. E eu queria, mas dentro de casa, porque eu não saía. E depois, as pessoas que estavam vestidas, de certeza, que me conheciam, que ainda hoje não sei quem são, já morreram, se calhar, não sei quem, mas sabiam que eu tinha medo, e então faziam de propósito, batiam com o pau no chão, que era para eu sentir mais medo. E eu lembro perfeitamente disso e do medo que eu tinha do intrudo. Dos 4 aos 5 anos, bom, seguramente não se deve lembrar de grande coisa, mas do que é que se lembra de como era aqui a terra?
nessa altura? Olha, assim, eu era a menina fina, não saía dali. Mas lembro-me de coisas que eu tinha de criança, há coisas que engraçadas. O meu avô tinha um cavalo. Tinha um cavalo, tinha um macho, sabem o que é um macho, não é? Um macho, e tinha um burro. Porque não se esqueçam, nessa altura não havia água canalizada aqui na terra, nem saneamento básico. E Nem então, eletricidade também, suponho? não, eletricidade, Eletricidade quando já eu havia? vim, já não me lembro de nada A candeeiros a de cadeia, petróleo? não. Ok. Eu quando vim para cá já tinha eletricidade. Não tinha era saneamento básico, nem água canalizada. E eram umas coisas, o meu avô tinha um cavalo que ia visitar as propriedades a cavalo, né? Não se esqueçam que ele era um senhor, né? E às vezes ia o criado com o burro atrás. Pronto, não precisava de fazer alguma coisa, olha, anda lá comigo a tal sítio, e ia lá o criado atrás dele. E lembro-me perfeitamente que o meu avô, eu adorava andar de cavalo, mas eu tinha 5 anos, e então adorava porque, não se esqueça que o meio de transporte nesta altura era o cavalo, eram os equídeos, né? O burro, ou coisa assim. E lembro que eu adorava andar de cavalo. E o meu avô vivia lá para os lados da igreja. E o chafariz é aqui. Daqui à igreja são, do chafariz à casa dos meus avós são 300 metros. Pronto, mas é a descer. E então lembro-me que o meu avô... e eu queria também ia com o burro, que era para me trazer de volta. Porque eu ia com o meu avô até ao chafariz. Ele levava-me a cavalo com ele. Adorava aquilo, ele. Adorava aquilo. E depois, no chafariz, na fonte, eu descia e o criado que vinha atrás montava-me no burro e eu ia até a casa outra vez de burro. Às vezes ia a pé, não queria ir. Portanto, ainda me lembro, era o tio António, nós chamávamos de tio António da burra, porque ela andava sempre com a burra, porque era ele que ia à fonte com os cântaros. Os cântaros. Os cântaros. Sim, era ele que fornecia a água, ia buscar às fontes os cântaros e metia os cântaros no burro. E então era sempre, é o tio António, não era um burro, era uma burra. E então era o tio António da burra, que pronto, nós tínhamos alcunhas, né, que nós tínhamos. Como é que a população aqui da terra vivia nessa altura? Como é que Muito mal. Muito, isso lembro-me também perfeitamente. Já a maior parte das crianças andavam descalços. E depois, higiene não era nenhuma, como sabem, né? Não havia saneamento básico, qualquer cantinho da rua servia para fazer as necessidades. A minha avó tinha uma criada que era gorda e vocês sabiam que as criadas depois podem cortar, não usavam cuecas. E havia sempre essa empregada, coitada, já era assim um bocado para o velhote, cheirava muito a xixi. E a minha avó dizia assim, limpa-se as saias, limpa-se as saias. E eu, miúda, limpa-se as saias. E aquilo não sabe o que é, aquelas coisas, parece não ficar. E um dia vejo-a fazer xixi. E vejo-a limpar as saias. Já sei como é que as pessoas... Porque antigamente as pessoas usavam saias compridas, todas. Agora já sei o que é limpar as saias. E tem coisas que... Como é que se vivia? Por exemplo, os meus avós me chamavam... Tinham lá criadas em casa, sobretudo criadas em casa, com filhos, para virem brincar comigo. Naquele ano que eu estive cá, para brincarem comigo. Porque eu não podia ir à casa de ninguém, mas eles podiam ir. E então a minha avó aproveitava e dava um lanche para todas as crianças. Passavam fome, né? Davam um lanche a todas as crianças que iam brincar comigo. Mas lembro-me delas de irem fazer as necessidades. Meus avós têm um quintal, um grande portão com um quintal, e irem fazer as necessidades a um cantinho que tinha a terra. E limparem o rabinho a uma pedra. É que assim que faziam. E aqui fazíamos espécie. Fazíamos espécie e digo assim, pá, uma carraça. E lembro-me de um dia ir com eles. Ir com eles e fazer o mesmo. Jurei nunca mais. Não estava habituada, não sabia. Nem sabia escolher a pedra. Claro. Nunca mais. Também me lembro que antigamente as crianças bebiam muito xarope, aquele óleo de fígado de bacalhau. E eu tinha, a minha mãe comprava, eram umas cápsulas. Que havia umas cápsulas.
Mas a miudagem daqui era tudo, até na escola, era tudo acolherado, né? Punham-se em fila, elas é que me contavam, tá. E um dia fui brincar com as sobrinhas do padre cá da terra. Tem uma casa, vocês sabem, a casa paroquial, né? E as sobrinhas também lá estavam, eram todas da minha idade, mais ou menos da minha idade. E a mãe delas um dia meteu, e às 4 horas era o dia do óleo de fígado de bacalhau. Então elas eram umas 4, eram 4 irmãs, reunidas assim no corredor, ali tudo encostado à parede, e tomem tudo com a mesma colher, vocês sabem como é que é, né? Tudo tá. Eu vi isso uma vez, vi 2, e elas faziam umas caretas, que aquilo era horrível, né? Faziam umas caretas e disse, um dia também tenho que experimentar aquilo. Vocês sabem, uma menina mimada, não tinha aquelas coisas, experiências que os outros tinham. E um dia também me pus na fila. E lembro-me da Maria Amélia dizer assim, Regina, a tua avó sabe. Ai, sabe. Vai que não sabia. Também jurei nunca mais. Olha, por exemplo, eu fui batizada com 5 anos, com 4 anos. E como sabem, as crianças não tinham repousados, não tinham nada. E havia uma tradição que era deitar os repousados à ribetinha. O que é deitar os repousados à ribetinha? É assim, estava-se na varanda, depois do batizado, juntavam-se as crianças, né? E depois nós atirávamos repousados e amêndoas para o chão e eles iam lá pescar. Ora, as amêndoas não vinham enroladas em nada, entende? E os chocolatinhos... Antigamente nem todos os chocolates eram vendidos a quilo e aquilo não estavam embrulhados. Claro. Eram aquilo, pesava-se e eram os chocolates sem estarem embrulhados. E aquilo nós deitávamos assim, caíam no chão e as crianças apanhavam e comiam. Outra, como se vivia cá, isso eram, aí já dá um exemplo de como é que era, né? As crianças descalças. E lembro-me que a casa dos meus avós, isto tudo era na casa dos avós maternos, porque os meus paternos viviam no campo. Portanto, eu não tive muita convivência com os meus avós paternos porque estavam no campo. Claro. E eu ia lá só quando ia com os meus pais, estava lá 1 hora ou 2 e voltávamos. Portanto. E uma cena que isso doía-me e hoje às vezes penso nisso realmente, que desgraçado quem é pobre, que é mesmo assim. Havia muitos pobres, muitos pobres. E a casa dos meus avós era muito grande. Agora é do meu pai, mas na altura era muito grande. E tem a entrada principal, tem a entrada de serviço, que dá logo para a cozinha. A entrada de serviço tem um corredor e depois tudo só vende, mas tem um corredor e tem umas escadas e depois é a porta da cozinha. E lembro-me que havia lá filas de pessoas a pedir tudo descalço, tudo assim mesmo maltrapilhas. Via-se mesmo que eram pessoas mesmo... Não passavam necessidade. Muita mesmo. Não passavam, quer dizer, ultrapassavam da precisar da necessidade, porque eram mesmo. E lembro-me que iam lá buscar um bocadinho de azeite, o pão, e às vezes nós entrávamos... Batiam à porta, né? E depois lembro-me da minha avó dizer, vai lá ver quem é que é, na porta da cozinha. Estou a pedir. Lembro perfeitamente, estou a pedir. E está bem. Coitada, as pessoas precisavam estar ali 2, 3 horas, porque se esqueciam que a pessoa estava lá a pedir. E depois a minha avó de repente, está ali alguém a pedir. E depois o que é que davam? O pão dá de 3, 4 dias, côdeas, davam o azeite das frituras, quer dizer, e as pessoas ficavam todas contentes, quer dizer, isso a mim hoje arrepia qualquer pessoa, não é? Mas é a vivência dos anos 60, 70, né? 60 mais, aquilo foi mais nos anos 60, que era assim, as pessoas passavam filas, chegavam a estar lá 12, quando eram as festas, que eles sabiam, ou depois das festas, que eles sabiam que a casa tinha mais coisas, chegava a ser 20 pessoas. Como nós tínhamos muita coisa nessa altura e depois sobrava sempre muito, nós então dávamos um bolo, dávamos... Então os seus avós tinham o hábito de ajudar as pessoas mais necessitadas. Sim, mas é assim, o bom era só depois das festas, que é aquilo que eles davam. Claro. Agora,
Davam sempre, só que era, como é que eu ia dizer, era próprio da época dar os restos aos pobres. Lá, por exemplo, quando eu vou fazer azeite novo, aquele azeite que, o final, que já tem um bocadinho de borras e tudo, claro que esse aí dava esse azeite a quem lá ia pedir. Então isso é que eles ficavam contentes. Havia o Batata era uma figura típica aqui de Penha Garcia, passava lá horas. Batata, só cá tenho pão duro. Não faz mal. Nós dávamos o pão. Eu tinha um bocado de medo do Batata. Havia aí figuras típicas aqui de Penha Garcia. Era o Batata, o Barroco tinha um pavor, mas ele era um bocado mau. Depois, no final da vida, não, o Maia. Havia o Barroco, havia o Maia, eu só conhecia estes três. O Batata tinha um bocadinho de medo, mas era assim uma coisa que conseguia estar ao pé dele, com cá. Agora, o Barroco andava sempre de um lado para o outro, tinha medo dele, porque só o nome dele, quando era miúdo, olha, veio o Barroco. Só dizerem isso eu ficava um bocado assustada. Eu tinha 5 anos, 5, 6 anos. E havia o Maia, esse aí que tinha problemas psicológicos e batia nas pessoas. E então esse aí tinha mesmo muito medo do Maia. Mesmo muito medo do Maia. Isso tudo para lhe dizer como é que viviam cá. Portanto, as pessoas eram pobres, havia muito pobre a pedir nas casas mais abastadas, muito mais abastadas, andava tudo de descalço, crianças, eu lembro-me tanto de pessoas a ver. Eu lembro que aquilo era tão mau que às vezes eu ia com os meus amiguinhos para o quintal colher laranja. Eles comiam as cascas da laranja. Nem era fome, e a falta de vitaminas porque a falta de qualquer nutriente que nós tínhamos falta no nosso organismo, nós comemos tudo. Eu vi miúdos a comer terra, como eu estivesse a comer um pudim. É horrível. Eu fiz um estágio para os lados de Leiria. Foram as coisas que os miúdos todos pareciam atrasadinhos mentais. E deviam ser, porque a primeira comida que eles comiam foi um estágio que me custou tanto fazer por causa daquilo que vi. Já não lembro do que é que tratava. Sei que tinha... eram as carências daquela freguesia. Olha, as crianças, isso agora à parte, só para ver por causa dos nutrientes. Vi crianças a comerem terra como eu estou a comer um pudim. A subirem às oliveiras, a comerem folhas de oliveira como se eu estivesse a comer repousados. A verem a comer cascas de mar qualquer que lá estavam, assim, a trincar, como se fosse assim uma tablete de chocolate. Isso mais ou menos em que época? Anos 80. Anos 80? Freguesia dos Milagres, em Leiria. Os miúdos todos os dias iam para a escola, depois de terem comido as sopas de cavalo cansado. Os miúdos pareciam todos, desculpem lá, mas pareciam todos mongoloides. Não eram. É desde pequenino que andam a ver aquilo, a comer aquilo. E depois não eram pobres. O organismo tinha falta de nutrientes. Porque depois fiquei muito chocada com aquilo e eu não sabia, né? Fui saber o porquê daquilo. E depois é que me explicaram. É o organismo que tem falta de nutrientes e então eles comem tudo onde há esses nutrientes. O próprio organismo até parece que sabe onde é que estão os nutrientes. Claro. E lembro-me também que havia uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15, uma carrinha que trazia peixe fresco. Também me lembro de vir com uma das criadas da minha avó aqui à porta da vila ao peixe fresco. Lembro que o correio também vinhamos aqui à porta da vila a pescá-lo. Já agora havia uma padaria ou algum talho aqui na aldeia, nessa altura? Sempre houve. Aqui sempre houve muitas padarias. Ainda hoje há 5 padarias. E nessa altura? Havia, porque quase todas as pessoas, só aquelas que eram mais pobres e que não tinham uma casa digna, porque geralmente tinham todas uma casa e um forno. E então a minha avó tinha um forno comunitário, que é a minha casa agora, que foi transformada em casa.
Mas tem lá o forno ainda. E então, o que é que fazia? A minha avó alugava às pessoas que eram dentro dos pobres os mais ricos, né? Alugava o forno às forneiras e às padeiras, porque o forno só trabalhava com duas pessoas, que era o forneiro, que era para acender o forno, e a padeira era aquele que o forneiro acendia o forno e punha o pão no forno. A padeira amassava o pão. Já agora existiam muitos moinhos aqui na região? Sim. Aliás, nós tivemos um dos maiores complexos mocheiros aqui na zona. Já nessa altura, na altura em que Sim, nos estava anos cá? 60. Eu nunca fui. A primeira vez que fui a um moinho foi agora, quando cá vim, que eu nunca tinha ido a um moinho. Todos movidos a quê? São de rodízio. Rodízio movidos a água, porque nós, como sabem, passa aqui o Rio Pão Sul. E o Pão Sul tinha um caudal bastante bom e corria muito e, portanto, dava para... O meu pai uma vez falou-me que eram 50, não estou a dizer todos juntos, mas ao longo do Rio Pão Sul, nesta zona, havia à volta de 50 moinhos. E então, agora já o Rio Pão Sul agora já não corre porque fizeram a barragem, né? Pronto. Mas eu estava cá em Penha Garcia, era neta de uma família rica e eu não podia misturar com as outras pessoas. Ainda hoje, ainda não há muito tempo, estávamos aqui agora, já conheço as pessoas, lembro-me de ver as pessoas quando era pequenina, lembro-me de ver as pessoas, olha, lembro-te de ti bem pequenina, mas não sabia como é que tu te chamavas. Pronto, porque as pessoas às vezes a fisionomia não mudou muito, não é? Claro. E ela disse, pois, tu não saías lá do teu casulo, não te deixaste sair, não me deixavam sair, né? Não ias aos bailes, porque antigamente, como vocês sabem, aqui a Penha Garcia teve muita juventude, muita mesmo. E eu quando vinha cá nas férias, ficava na casa dos meus avós, mas só sabia, olha, hoje houve baile, houve não sei quanto, e eu... Os seus avós possuíam algum tipo de... Não. E sabe-me dizer se os moinhos tinham licença por parte do Poder Central para fazer farinha? Eu não sei como é que aquilo funcionava. Eu sei que, ainda hoje aos vestígios, e nós, quando fazemos a Rota dos Fósseis, mostramos isso. Aquilo era um complexo. Aquilo era uma época sazonal. Só que os moinhos não podiam parar. Porque estragava a mó. Vocês sabem a mó de pedra. Uhum. E, portanto, se está ali a moer em seco, estragar a mó. Então tem que estar sempre a correr o cereal. E o que é que acontece? E aquilo era sazonal. Aliás, geralmente os meleiros mais ricos tinham uma casa aqui em Penha Garcia, aqui no centro urbano, não é? E então levavam a família lá para baixo, porque havia uns que tinham filhos pequeninos. E então o complexo, o que é que era o moinho? O moinho era o moinho em si. Lá tinha a casa de família e depois todos tinham um forno para cozer o pão e como passavam lá muito tempo, quase todos tinham uma pocilga para engordar o porquito, né? E então, essa estrutura toda era familiar. Agora, eu suponho que isso aí não tinha nada a ver com... Ou seja, as pessoas não faziam pão para o vender, era mesmo para subsistência... Assim, vendiam a farinha. Quando era miúda vinha aqui ao forno, porque eu era a neta da dona do forno, desculpa a expressão, mas eu chateei muito a forneira, porque quando eles estavam a fazer o pão, eu também quero fazer um pão, mas quero fazer um pão com um feitinho de um boneco. Lá vinham eles ajudavam a fazer, depois queria no forno, depois aquilo como era pequenino, tinham que abrir o forno mais cedo, por causa de, pronto, transtornava ali um bocado, mas pronto, não podiam dizer que não. Mas lembro-me que as farinhas ainda vinham, não sei de que moinho, mas vinha de um moinho lá de baixo. Sabe-me dizer mais ou menos quanto é que a sua avó cobrava pelo uso do forno? É engraçado, pelo forno. Aqui havia duas opções. Eu lembro porque eu recebia quando era dinheiro. Ou davam em dinheiro, aliás, no final já era mais dinheiro. Mas geralmente era apoia, chamava-se apoia. Já ouviram falar nisso? Apoia é assim. A forneira faz, um exemplo, faz 20 pães, 5 são para a minha avó.
Esses 5 chama-se apoia. A sua avó ficava sempre com alguma coisa daquilo que Que era era, produzido. que era produzido. O cereal que predominava aqui era milho? Era o trigo. O trigo? O trigo. Aqui- O milho era mais para os animais. Era mais... Na minha casa, né? Porque, mas também faziam muito pão de milho, a broa, também faziam muito a broa. Também faziam muito a broa de milho, porque o milho era mais barato que o trigo, né? Portanto, usava-se muito a broa de milho. Mas na casa dos meus avós era mais o pão de trigo, era o pão de trigo. A gastronomia. A gastronomia aqui, sim. Olha, o que é que se lembra na altura? Da minha casa era assim. Ao domingo era sempre ensopado de cabrito. Ensopado de cabrito. Ao domingo. Era ensopado de cabrito. Havia também um prato que... Eu estou a falar na minha casa. Não quer dizer que seja tradicional, mas era Já isso. agora havia alguma forma especial de se fazer um ensopado de cabrito? O ensopado de cabrito só há uma... Pois é, aquilo e pronto, não faz. não difere. Havia uma coisa que cá faziam, também é um bocado tradicional cá, que eram as tortilhas, que é um prato de Espanha. Sim, e chamavam-lhe tortilhas de batata. Eu não gostava daquilo, porque achava que aquilo não era almoço. Sabem como é que é a tortilha? Que é as batatas fritas, Sim. depois misturar com ovo e salsa, etc. Eu achava que aquilo não era almoço, então para mim tinha que fazer um ovo estrelado, com as batatas fritas ao lado. Outra coisa que também se fazia muito na minha casa eram as papas de carolo, para sobremesa. Papas de desculpa. Carolo. Carolo é milho moído. Havia quem fizesse para sobremesa, que na minha casa coziam-no e depois punham leite e comiam aquilo como se fossem cereais, como nós comemos agora os cereais. Cortava-se aquilo aos bocadinhos e depois aquilo ficava com uma consistência de marmelada. Ou então faziam mesmo sobremesa com açúcar, que ficava tipo, sei lá, uma sobremesa de colher. Sim, mais para o grossinho, mas sim, tipo leite de creme. A consistência, pelo menos. Sim, mais grossinha, mas comia-se como o leite de creme, pronto. Eu, pessoalmente, não sou grande adepta dessas coisas. Outra coisa que fazia muito eram as filhoses, no Natal. Lembro-me que era uma festa, mas uma azáfama naquela cozinha, porque eram aquelas feitas no joelho, Sim. ali, e depois eu achava, e a minha avó fazia muito às do joelho, que era a tal senhora que eu falei, todas fritas ao lume, que eu falei que cheirava muito a xixi, a minha avó mandava a tomar banho no dia antes e agora vais a fazer as filhoses. O banho, sabem como é que é? O banho a gato, que eles nunca tiveram casa de banho, era um banho a gato. Mas tomavam lá na casa da sua avó? Não, estavam na casa deles. E então, era aquelas de joelho, eram outras de carrinho, era uma grande azáfama, é o Natal. Outra tradição que tínhamos lá em casa, que não me perguntem um mês que eu passou, que era quando se fazia aquilo tirar o mel, como é que se diz? Era a cresta. A cresta. Aqui chama-se a cresta. O que é a cresta? Tira-se o mel das colmeias, aqui é a cresta. E depois depois centrifuga-se, né? Antigamente era manualmente, depois houve umas máquinas que centrifugavam. Os seus pais também se aventuravam na apicultura? O meu avô. O seu avô, desculpe, também Sim. se aventurava na apicultura? Sim. O meu avô teve muitas colmeias. Sim. E depois lá, ele e mais os criados, na altura era criados, não eram empregados, este agora o termo empregado é novo, na altura dos meus avós eram criados. Tiravam o mel, depois faziam água de mel, que eu adorava aquilo, água de mel, que era, não sei bem como é que é a água de mel, sei que ficava escuro, não sei como é que aquilo se fazia. Faziam a água-mel, faziam o mel e depois nós davam-nos assim uns bocadinhos de favinho já com mel e nós comíamos aquilo que eu só sei aquele Já favinho. agora, o hidromel também chegou aqui? Não, aqui eu nunca ouvi falar aqui em hidromel, mas nós aqui era água-mel. Lembras-te do dia 25 de Abril de 1974? Também em Castelo Branco.
Como é que, Tinha vindo de Santa Margarida. do que é que se lembra desse... Olha, foi muito engraçado porque eu vim de Santa Margarida, isso foi em abril, eu devo ter vindo de Santa Margarida em outubro do ano anterior, 73, porque eu sei que comecei lá a escola. Portanto, eu não conhecia ainda Castelo Branco, cheguei ali de paraquedas, né? Não conhecia ninguém, porque ainda hoje não tenho amigos de escola, infelizmente, não tenho amigos de escola. Depois andava sempre de um lado para o outro. Andava sempre de um lado para o outro, não tenho amigos de escola. E os amigos de escola que tenho, dos 7 anos que lá estive, não tive. Os amigos de escola que há geralmente vêm do jardim de infância, não é? E depois vão para a escola primária, depois geralmente juntam-se no meu tempo era a escola preparatória, depois era no liceu, e tinham esse percurso escolar sempre juntos, não é? Se não estavam na mesma turma, estavam na turma ao lado. Eu não tenho esse percurso de amigos. Hoje aqui, amanhã ali, outro dia ali, até em África eu tive escola num barco. Eu quando vim de Angola, atenção, eu na escola primária, que é suposto ter uma professora, no máximo 2, eu tive 5. Fiz a primeira classe em Castelo Branco. Comecei foi o tal primeiro ano que nós tivemos e depois tivemos que nos ir embora. Fiz a primeira classe em Castelo Branco. Depois a segunda classe foi, ainda sei o nome das professoras e tudo. A segunda classe foi em Angola. Tive outra professora. A terceira classe tive uma professora que já não era a primeira da segunda. A quarta classe tive depois mudei de escola, fui para aqui abaixo, já não estava em Luanda, estava bem aqui abaixo, já tive outra professora. Depois, para não perderem os estudos, eu vim de barco de Angola para cá, foram 15 dias, ou 17, ok? Para não perder o ritmo da escola, tive aulas no barco, com uma preceptora, que alguém que me deu lá à escola. Depois cheguei cá, os livros de lá não eram iguais aos de cá, porque os estudos eram, o programa era diferente. Cheguei cá, fui para Santa Margarida. Santa Margarida tive outra professora da quarta classe. Portanto, não tive um percurso de colegas. Notou diferenças na escolaridade lá em África e cá como Cascavel? Éramos miúdos. Não. Eu lá andava na Mocidade Portuguesa, que era fino andar na Mocidade Portuguesa. Vocês lembram-se disso? Ouviram falar na Mocidade Portuguesa? Claro. Eu cá. Depois, O que é que fazia lá na universidade? era ginástica. Era muita base de ginástica e muito... lembro-me de ir a uma t-shirt branca, um polo, uma t-shirt branca, porque em África é sempre, e depois com os calções azuis, depois com grandes emblemas. É a coisa que eu tenho, a noção que eu tenho daquilo. Falando do 25 de Abril, cheguei cá, fiz a quarta classe. Tive 2 anos no campo militar de Santa Margarida. A viver lá. A viver lá. Já agora, qual é que era a formação militar do seu pai? O meu pai é oficial do Exército. E chegou a que patente? A coronel. A coronel, muito bem. A coronel. E então o que é que acontece? Eu cheguei lá, também digo que foi os melhores anos da minha vida de estudo, foram lá. Em Santa Margarida? Não foi pelo estudo, foi pelo campo. Pelo campo, claro. Pelo campo, porque éramos muitos, isso tem tantas histórias até dizer chega. E depois, vim, quer dizer, estava no paraíso, vim para Castelo Branco, uma cidade, para dentro de um apartamento. Claro. Num andar, custou muito. E depois tem outra coisa, vocês sabem que eu nunca fui boa aluna. Nem tinha, como é que eu ia dizer? Aptidão? Não tinha estabilidade. Isto parece que não, a falta de estabilidade. Não fui má aluna, mas não fui boa aluna. Entende o que eu quero dizer? Porque não havia estabilidade. E lembro que no 25 de Abril estava foi o primeiro ano, vocês e eu também apanhei o 9º ano, o 8º ano, eu não, apanhei o primeiro ano do ciclo preparatório e o 2º ano do ciclo preparatório. Antigamente era até o 7º ano, que hoje em dia coincide com o 12º. Sim. Depois havia o ano propedêutico e essas coisas todas. E eu fiz o primeiro ano, filo em Abrantes, estava em Santa Maria, e o 2º ano, foi em 74, tinha acabado de chegar de Santa Margarida. E então o que é que aconteceu? Lembro-me que estávamos na sala, de repente houve-se assim uns barulhos, estávamos dentro da sala de aula, uns barulhos, e saímos todos cá para fora, não sabíamos o que era aquilo. Aí Castelo Branco é atrás do sol posto em relação a Lisboa, né?
E então, o que é que aconteceu? Houve alguém, eu não sabia, também estava ali, ainda estava a medo, não é? E depois hoje lembro-me que uma colega minha, chamada Manuela, ainda me lembro dela, dizer assim, Regina, houve uma revolução em Lisboa. Para mim não era nada. Eu só vi que havia burburinho e não houve aulas nessa escola e eu, como não conhecia quase ninguém, então aquilo foi no segundo período, não conhecia quase ninguém, fui para casa. Depois voltei no dia seguinte, depois o meu pai depois acho que não consegui ir à escola porque o meu pai era militar, depois vocês sabem que os militares do exército tiveram problemas, não é? Pronto. E em Castelo Branco o meu pai era comandante, aliás o meu pai estava na Guiné, depois veio para cá, depois puseram-no como comandante e depois houve assim uma coisa, e para nos proteger nós durante 3 dias não saímos de casa. Mas o seu pai chegou a fazer parte do MFA ou não? O meu pai ficou... Não. O movimento das Forças Armadas, não chegou, não. Olha, vou-vos dizer uma coisa que o meu pai me disse ontem. Estamos a comemorar o jubileu da rainha, né? O meu pai fez o guarda de honra à rainha de Inglaterra, quando cá veio. Quando ela esteve cá. Isso foi na década de... 1957. De 1957. Estava ele na academia e fez as honras da rainha. Mas no Porto? Em Lisboa. Em Lisboa. O meu pai estava na academia militar. Se não me engano, ela também esteve no Porto. Quem? Teve. Primeiro em Lisboa foi... Quando ela veio, não é? Ela foi recebida, não é? Acho que o presidente da Câmara era o Caraveiro Lopes. E o meu pai estava-lhe a fazer a guarda de honra. Então, mas voltando ao 25 de Abril, do que é que se lembra na altura então do seu 25 pai enquanto militar? Não, depois no pós-25 de Abril. É assim, depois do pós-25 de Abril, o meu pai ainda foi à Guiné, voltou, depois teve uns tempos como comandante ou segundo comandante do regimento em Castelo Branco, depois fez outra comissão pós-Açores, esteve lá uns 2 ou 3 ou 4 anos, já não me lembro, 2 anos. Portanto, a carreira permaneceu sempre estável? Sempre. Ele reformou-se no tempo que se tinha que reformar e foi comandante quando tinha que ser e deixou de ser quando tinha que ser. Não foi o 25 de Abril que o afastou da carreira militar, não. Ele reformou-se muito depois do 25 de Abril, mas muitos anos depois. E, entretanto, ainda foi comandante. Sim. Então ainda subiu na hierarquia militar? Sim, porque quando se deu o 25 de Abril, o meu pai não era coronel. Não me lembro. Era mais jovem para aí. Concretamente, eu do 25 de Abril, lembro-me que houve... já foi há tantos anos, mas lembro que não houve escola. Toda a gente passou, nesse ano toda a gente passou. Não, foi no 8º ano é que chumbei. Então 76 já? 76, no 8º ano é que chumbei, assim é que foi. Porque depois houve a reestruturação, foi quando começou a abrir o 7º ano, onde apareceu. Eu fiz o primeiro 7º ano, o primeiro 8º ano, nós éramos as cobaias. E depois, eu entretanto parece que não, o 25 de Abril e a euforia e eu não sei quantos juntou-nos mais, não é? A brincadeira, como é que costumo dizer, junta mais as pessoas do que estarmos ali numa sala de aulas a ouvir, não é? E depois eu tinha um colega que era muito revoltoso, não me lembro dele, o Urbano, e não sei o quê. Entretanto, acabou o ano, porque o ano acho que acabou mais cedo, okay? E depois apareceu o primeiro 7º ano e eu fui para lá. Para o primeiro 7º ano. Ainda em Castelo Branco? Em Castelo Branco, 7º ano de escolaridade. Foi o primeiro, foi eu que eu fui estrear. Mas quando fiz o 7º ano, perguntaram-me se eu queria ficar na escola preparatória, se eu queria ir para o liceu. Ora, se eu fosse para o liceu, isto é a mentalidade de jovem, se eu fosse para o liceu era miúda, né? Se eu estivesse na escola éramos das mais velhas. Ficar na escola. Ficámos na escola, então ficámos as primeiras na escola no 7º ano, éramos os mais velhos, até o 9º ano, eu fiz o 9º ano na escola preparatória. Depois do 25 de Abril houve a época das reivindicações, uma sala de convívio, depois uma não sei quantas, depois uma RGA, porque não nos dava uma cadeira que nós queríamos assim, está cá a fazer uma RGA. E participou nas RGAs? Sim. Quer dizer, o que é que se lembra? Lembro-me de estar sentado a ouvir, que nem ouvia, que aquilo era uma maneira de não termos aulas. Existiam forças partidárias organizadas? Não, ali não, na escola não. O que fazíamos muito era torturar os professores. Sabe, depois nós até ao 25 de Abril éramos ali todos certinhos, não é? E o professor era, digamos, uma figura da autoridade máxima. E depois entrou-se no extremo.
era tudo permitido. Eu lembro que tive um professor que não nos apetece não nos apetece assistir à aula. Eu nunca fui muito a essas coisas. Mas tinha colegas meus que até saltavam para a janela, depois vinham outra vez, e depois, olha, não queremos fazer, tantas vezes não queríamos fazer os testes, hoje não fazemos. E pronto, e tudo bem, e os professores também não querem fazer. Entrou-se depois naquela fase do extremo, deixar fazer tudo. Lembro perfeitamente, olha, no 9º ano, nós tínhamos que fazer exame no 9º ano. E eu me lembro também. Vocês sabem que era o Ramalhianos. O Ramalhianos é de Castelo Branco. O meu pai foi colega de carteira dele. E ele tinha um irmão, o Ramalhianos, que era o João, que casou não sei quantas vezes, mas depois a última mulher dele casou com considerada a mulher mais bonita de Castelo Branco. Não me lembro disso. Tinha os meus 14 anos, 14, 15 anos. E casou, e ela era professora de francês. Nunca foi minha professora. Mas lembro perfeitamente, no exame do 9º ano, ela estava grávida. Foi no verão. Castelo Branco no verão, a gente tem às vezes os 40 graus. Na escola preparatória. Sabem aqueles, antigamente havia os, como é que se chama? Os edifícios eram todos provisórios, depois os provisórios passaram a permanentes. Então a senhora grávida, cheia de calor, e ali os exames que foram da 4ª classe, do 9º ano, você não imagina, foi a senhora, coitada, vocês não sei se sabem, mas aquilo havia um júri, e a presidente de júri é que fazia perguntas ao aluno e depois passava ou não passava, né? Era assim. Quando foi a aula de francês, que foi ela a presidente de júri, ela passou o tempo a rir, porque aquilo foi um gozo tal, porque tinha o 25 de Abril, ainda estávamos com os resquícios do 25 de Abril, né? Éramos os mais velhos, né? Aquilo foi um pandemónio, aqueles exames no 9º ano. Tanto assim que depois o 9º ano passou tudo para a escola e mais tarde, para o liceu, mais tarde é que veio outra vez o 9º ano. Porque foi aquela eleva. Porque senão ninguém endireitava aquela escola. Ainda traziam hábitos anteriores. Sim. Foi muito complicado, sim. Éramos nós é que passamos o 25 de Abril, teve que fechar um bocado, num ano ou dois, de deixar lá ter o 9º ano. Para depois voltar a abrir. Para depois voltar, porque depois instalou-se e depois deixou de ser escola preparatória, passou para a escola básica, número de Afonso Paiva, era isso. E também me lembro, já agora, era engraçado, o meu exame da 4ª classe. Não sei se vocês sabem, fiz em Malpique, fazíamos exame na Sede Conselho, na escola da Sede Conselho. E eu estava em Malpique, tínhamos que estudar uma lição, porque se nos dessem a escolher a lição nós já tínhamos preparada. E eu fiz exame em Constância, que era a Sede Conselho. E lembro também, para lá de barco, porque tínhamos que atravessar o Rio Tejo. E morava onde nessa altura? No Campo de Santa Margarida. E então fui de barco, atravessei o barco para ir à escola, não conhecia a escola, nós andávamos ali assim, coitadinhas, nós, miúdas, numa escola diferente. Ela disse, olha que o exame era um papão. Era um exame, e depois estudas estas lições, e depois de perguntarem isto, faz assim, depois nós tínhamos que, não sei se sabem, tínhamos que levar um trabalhinho, começar e fazer lá um bocadinho, que eram os trabalhos manuais. Por acaso foi um exame que também me ficou dos estudos, todos os percursos todos que eu passei, foi a escola preparatória, dos estudos em si, foi a escola preparatória e foi o exame da 4ª classe. E depois tudo que da África também me deixou recordações. Disse-me que esteve 17 anos no Algarve, no Conselho de Lolé. E profissionalmente esteve a fazer o quê no Algarve? Sou técnica de biblioteca e fui para a Biblioteca Municipal de Lolé. Então, e porquê é que decidi vir para Penha Garcia? Foi como eu disse há tempos e digo agora, bateu a saudade, entretanto tive um problema de saúde, estava lá sozinha, porque os meus familiares estão todos cá para cima, e então, assim, eu aqui não faço nada, isto não me diz nada, gosto muito de Penha Garcia, eu quando vinha cá de férias, quase que chorava pelo caminho, porque não queria ir embora para Algarve.
Acho que já tinha pedido ao Presidente, olha, eu quero, um dia tinha pedido, mas sem convicção. É assim, é de cá ver, mas sem convicção. Digamos Sim, assim. Pois aí há 8 anos disse, olha, passa-se isto assim, assim, eu quero mesmo vir para Penha Garcia. Entretanto, a casa, o forno comunitário da minha avó, o meu pai transformou aquilo numa casa, para mim é muito bonita e toda a gente, as pessoas que vão lá gostam muito. E vim para cá e diga, foi a melhor opção de vida que fiz, foi essa. Até do ponto de vista da paisagem, em Penha Garcia, daquilo que se lembra quando era mais pequena, De agora. daquilo que encontrou quando aqui voltou. Vamos Quais lá. foram as principais transformações? Vamos lá ver. É assim, não se esqueça, quando eu saí aqui de Penha Garcia, nunca cá vivi. O que eu recordo é, a coisa que eu mais recordo e que realmente a diferença que eu notei foi o número de pessoas. Reduziu drasticamente. Pronto. A juventude foi-se embora. As pessoas que eu conhecia de vista, também não estavam cá. Muita casa vazia. Eu lembro que a rua quando se vinha pela rua quando eu vivia cá, quando era miúda, estava toda habitada e agora são casas desabitadas. E os campos agrícolas? Eu isso aí não. Lembro-me do meu avô, tinha ali um campo que era o chão da ponte, já não é nosso. De resto, eu não. Isso aí não. Como eu digo, não saía muito. Já agora fez menção a um rio que deixou de correr por causa de uma barragem? Não deixou de correr, corre pouco. Já. É o Rio Ponte Sul, é o nosso rio. Porque assim, eu quando miúda não havia, como eu digo, não havia saneamento básico, não havia com a construção da barragem, é o que abastece para consumo metade do concelho de Idanha Nova. Eu ainda me lembro de fazer o saneamento básico. Pronto, eu ainda me lembro de fazer. Isso mais ou menos na década... 80, princípios de 80. Ok. Princípios de 80. Ainda me lembro de fazerem o saneamento básico. Finais de 70, princípios de 80, deve ser mais ou menos isso. É assim, a barragem não existia, não havia canalização, não havia... as pessoas agora, a maior parte das casas estão desabitadas, as pessoas ou morreram. Porque para mim, vamos lá ver uma coisa, uma criança com 5 anos, ver uma pessoa de 40 anos, é velha. E depois as pessoas andavam todas vestidas de lenço, todas vestidas de escuro, não é? E para mim eram pessoas velhas. Claro. Agora, o que é que eu acho? Não há pessoas. Tem a fulana tal, está no lar. Tem o fulano tal que assim já morreu. Portanto, acha que o envelhecimento e o despovoamento são dois fenómenos que afetam muito aqui a Terra? Muito mesmo, muito menos. Por outro lado, realmente, quando eu vinha cá de férias, havia muita casa caída. Porque as pessoas morreram, porque, entretanto, as pessoas abalaram, não quiseram saber do património dos avós nem dos pais, e havia muita casa caída. De um momento para o outro, houve assim uma espécie de um boom, e o que é que começaram todas... É raro verem uma casa por reconstruir, estão todas levantadas, estão todas... E depois é uma coisa engraçada, é que... Já agora portugueses ou imigrantes? Portugueses. Não sei, deves ter dado a saudade da casa da avó ou do avô e então vêm cá mais vezes até, vivem claro que as casas estão fechadas, mas no verão, nas férias vêm cá e estão habitadas. Também uma coisa que eu notei, há muita gente fora a viver aqui, muita gente, é uma força de expressão, há gente de fora a viver aqui. Então, no segunda-feira conheci uma pessoa que comprou, que é do Algarve, coincidência das coincidências, é do Algarve, comprou cá uma casa e quer viver cá. Sim, mas é isso, descobrir, mas não são os de cá, são os de fora. Então é descobrir, sim. Porque certo. na sua maioria não tem relação familiar aqui à aldeia, às pessoas que vêm? Aquelas pessoas, por exemplo, aquela pessoa que conheci na segunda-feira, o marido é de Monfortinho. Mesmo a reconstrução das casas dos avós e dos pais, as pessoas estão todas a regressar às origens. Porque é assim, houve aquele boom
de vou viver para o litoral, lá é que há qualidade de vida, lá é que temos as coisas boas. O chamado êxodo rural. É exatamente, é que esses lá que somos bons, aqueles é... Entretanto, agora as pessoas estão a descobrir que não é bem assim. Não é bem assim. Aqui é que tem qualidade de vida, há pessoas que se reformam e vêm para cá, há pessoas que se reformam, passam 6 meses lá, o frio e o mais quente vem para cá. Porque diga-se de passagem que o inverno é um bocado insuportável, não é? Porque é mesmo muito frio. É rigoroso, sim. É rigoroso. E no litoral é mais soft. Acha que as construções ou a edificação de novas casas alterem muito a paisagem tradicional de Penha Garcia? Vamos lá ver. Penha Garcia divide-se em 2 partes. É o que nós chamamos a parte nova e a parte antiga. A parte nova é aquela. Quase todas as casas são pintadas de branco. São caiadas, são rebocadas e pintadas de branco. E depois temos a parte antiga que as pessoas, é engraçado, que fazem questão de manter a traça antiga. Isto é, até é uma coisa engraçada que vocês, é um bocadinho da história aqui de Penha Garcia. Quando houve aquele fluxo de imigração, as pessoas eram pobres, né? Viviam em casas pobres, eram as casas de pedra, algumas sem condições, não sei o quê. E os abastados viviam em casas rebocadas, pintadas de branco. Era o caso do meu avô. A casa do meu avô foi exemplo para muitos. E então o que é que acontece? Quando os imigrantes vieram para cá, um dos primeiros investimentos que fizeram foi para rebocar as casas e pintarem-nas de branco. É dar estatuto. Sim. Agora está-se a ver o contrário. Quem tem dinheiro está a tirar o reboco e pôr a pedra à mostra. Rústica, e estão a querer voltar às origens. A minha casa, originalmente, era assim, é assim que eu quero que a casa seja. Mas quem faz isso? Quem tem dinheiro. Por tirar o reboco a uma casa, custa dinheiro. Aqui na parte de cima, pois há muitas construções novas lá na parte de baixo. É assim, eu quando era miúda havia muita casa habitada. Agora, em questão, quando eu vinha cá de férias, já em adulta, havia muita casa caída. As pessoas foram-se embora. Agora vejo muitas casas reconstruídas, reabilitadas. Algumas são mesmo reconstruídas, estavam mesmo só... E há outras que foram reabilitadas. Pronto. É isso que eu noto. Para quem? Para os netos, para os filhos. E depois... E o que eu acho graça agora é que trazem os amigos para verem aqui a terra, para verem onde é que quais eram as origens, onde é que moravam quando eram pequeninos, onde cresceram, trazem os amigos. Por acaso acho isso muito, muito engraçado. Uma vez que trabalha aqui no centro turístico, quais é que são assim, os principais pontos turísticos aqui da aldeia de Penha Garcia? Assim que destacasse. É assim, nós o que temos aqui, principalmente, tirando o museu, o Museu São Pedro, o Núcleo Museológico de São Pedro de Alcântara, se nós fizermos a Rota dos Fósseis, passa-se pelos pontos principais de Penha Garcia e também pelo Parque Iconológico. Como não sei se sabem, nós temos aqui um Parque Iconológico que pertence ao Geoparque de Naturtejo e, portanto, pertence à rede dos geoparques da Unesco e, portanto, isto aqui é tudo território Unesco. E se fizerem a Rota dos Fósseis, dá perfeitamente por passar para Catarina Chitas, que já não sei se ouviram falar, a Adofeira, muito conhecida, que o Fernando Lopes de Graça e o Giacometti deram a conhecer ao mundo. Fernando Lopes de Graça, o pianista? O musicólogo. Também era musicólogo. O Fernando Lopes de Graça também era musicólogo. Mas eu acho que era compositor, pianista. Era o Fernando Lopes de Graça era... do Partido Comunista, certo? Sim. Então mas ele era musicólogo. Exatamente. Tinha formação de música. Começa ali na Catarina Chitas, que está ali ao pé do carro de combate. Depois vimos por aqui, entramos aqui no museu, no Núcleo Museológico de São Pedro de Alcântara. Depois aqui ao lado temos a Capela do Espírito Santo, que já foi uma igreja e tinha roda. Depois andamos mais à frente,
temos a Porta da Vila, porque isto já teve 2 muralhas e ali onde está a fonte era a entrada para dentro da muralha, para dentro da vila. Portanto, nós chamamos aquela zona onde está a fonte, a Porta da Vila. Depois seguimos, temos o Pelourinho. O Pelourinho foi um monumento mandado erigir por Dom Sebastião, do século XVI. Depois subimos mais à frente, temos a Igreja Matriz, que é nova, é de 1945 e agora estão a restaurá-la, mas temos lá em frente, que está assente num sítio onde estava uma igreja dedicada à Virgem de Santa Maria, que tinha sido mandada a construir por Dom Dinis, e que o que resta daquilo, e o que demonstra isso, é a pia batismal que está em frente à nossa igreja matriz agora. E depois temos o Mirador, que é aquilo que dá uma paisagem para o Parque Ecológico, lá em baixo, onde estão os moinhos, a Casa do Moleiro, a nossa piscina natural e a barreira. E depois temos o castelo, que mandado erigir pelo Dom Seixas I. Depois vamos a descer, vamos então aos moinhos, o tal complexo que eu falei há tempos, que a Câmara reabilitou uns 4 ou 5 ou 6 ou mais. É com a respectiva Casa do Moleiro, com essa está tudo reabilitado. E depois temos a Casa dos Fósseis, porque nós aqui, como vocês sabem, temos as Cruzianas. Pronto. E ali está uma mostrinha das Cruzianas. No caminho também há 1 ou 2 Cruzianas, aquelas que se pode mostrar. Como vocês sabem, não se pode mostrar todas as Cruzianas, porque para preservar para a memória futura. Depois descemos outra vez e temos a nossa piscina natural, que aquilo é super ocupada no verão, que aquilo está dado como piscina natural, é verdade, mas isto vem a sério, também chamam praia fluvial, que não tem nada de praia. Porque é que chamam praia fluvial? Porque está dentro do catálogo das praias fluviais da zona centro. Mas aquilo não deixa, quer dizer, isto está lá porque por algum motivo, não é? Porque realmente é um lugar agradável, porque realmente aquela água é boa, porque é uma água que está sempre a correr, e o local é lindíssimo, costumo dizer, é muito zen. É muito zen. E pronto, depois temos o resto do percurso, que é para passar por moinhos desativados, que são privados, mas estão desativados, estão a cair, alguns estão... Mas, portanto, é uma aldeia com um grande interesse turístico, com pontos turísticos diversos. Disse que a igreja tinha roda. Esta, sim. Sabe o que é? Ia-lhe pedir para explicar, temos uma colega a roda é assim, a roda é um mecanismo que as igrejas tinham, que quando uma mãe solteira não queria ter o bebê, porque vocês sabem que no passado ser mãe solteira era muito complicado, extremamente complicado. E então, o que é que havia? Havia um mecanismo nas igrejas em que as mães punham os bebés naquela prateleirazinha, aquilo rodava e o bebê ficava dentro da igreja. Eu julgava que só existia isso nas Misericórdias, por exemplo. Isto já foi uma igreja de misericórdia. E então rodava e ficava à responsabilidade de uma ordem da misericórdia ou de quem Portanto, nessa altura esta igreja era de uma misericórdia. Era uma igreja. Ainda funcionava assim quando era pequenina? Quem? Aqui a roda? Não, isso já é do século XVI, do século XV, para aí. Isso era na altura. Então é bastante antiga. Agora está a capela, não é? O que é que vê na sua terra? O que é que se sente a olhar para ela? Eu como eu lhe disse, a melhor opção da vida foi ter escolhido Penha Garcia. Olha, é assim, eu cada vez que vou a esse mirador que está por trás da igreja, cada vez que lá vou, é a primeira vez que lá vou. E às vezes, isto é palavra de honra, ponho-me assim a olhar, porque eu vivo num sítio muito bonito, é verdade. Ponho-me assim, eu vivo ao pé do Pelourinho, ponho-me assim a olhar, realmente isto é tão lindo. É como se fosse a primeira vez. Aqui para mim, olhar para Penha Garcia, eu estou a falar atenção que eu falo na parte antiga, na zona onde eu vivo. É sempre, é tão bom viver aqui. Sabe porquê? Eu vou-te explicar por 2 frases. Eu não estou na confusão. Quando eu quiser a confusão, eu vou procurá-la. Ou vou a Castelo Branco, ou estou a 3 horas e meia de Lisboa. Eu vou e venho de Lisboa, já fiz isso tanta vez.
Eu quero confusão, eu vou a ter com a confusão. Não é a confusão que vem ao meu encontro. Isso parece que não, é muito, muito importante. Por isso é que eu adoro Penha Garcia. E lá demais, acho a aldeia em si muito, muito bonita.